Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, pois deveis fazer e obedecer tudo o que eles disser, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pedras fortes e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-las, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com um trecho da Escritura na testa e nos ombros, e põem roupas longas. Gostam de lugares e de honra nos banquetes e de primeiros lugares na sinagoga. Gostam de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei ser chamado de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmão na terra. Não chameis ninguém de pai, pois só um vosso é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que ninguém vos chameis de guia, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a terça-feira da segunda semana da Quaresma. Nós sabemos que durante esse tempo a Igreja nos ensina, através da sua palavra, a entrar num processo de conversão, um processo de aprimoramento do nosso coração em Deus. E hoje, na palavra, o Senhor vem nos dizer de maneira tão clara, tão direta, o que é de fato conversão. É viver de maneira verdadeira a nossa relação com Deus. Se um dia alguém te perguntar o que é conversão, essa é a resposta que precisa ser dada. Conversão é viver de maneira verdadeira a minha relação com Deus. Vamos repetir juntos. Conversão é viver de maneira verdadeira a nossa relação com Deus. Essa é a definição mais precisa de conversão, porque ela toca num ponto bem delicado que Jesus fala hoje no Evangelho. Hoje Jesus toca num aspecto bem delicado, que é essa vivência verdadeira, relação com Ele. Quando a gente diz que conversão é viver de maneira verdadeira a nossa relação com Deus, isso pode gerar dentro de nós um outro questionamento.
E existe uma maneira de viver um relacionamento com Deus que não seja verdadeiro? Aí Jesus mostra hoje no Evangelho que a gente pode correr o grande risco de viver assim, de viver de maneira incorreta a nossa relação com Deus, mostrando apenas aparentemente que somos de Deus. Essa é a grande tentação do cristão, é viver de aparência. Viver apenas aparentemente mostrando que eu pertenço a Deus, mas o meu coração passa longe do Senhor. E Jesus hoje faz essa denúncia no Evangelho, quando diz: cuidado para que vocês não vivam dessa maneira, dizer aquilo que não vive, falar do que não se experimenta, ou como Jesus critica hoje os fariseus, colocar fardo pesado nas costas do povo, quando eles não tinham a capacidade de carregar. Por isso que hoje, na palavra, o Senhor vem pedir de nós essa atenção, que o nosso jeito de viver com Ele seja de maneira verdadeira. Eu não tenho apenas que parecer, eu tenho que ser de fato de Jesus. Eu não posso apenas mostrar para as pessoas que eu sou, eu tenho que ser verdadeiramente. E nós fazemos isso à medida em que nós vamos entrando num processo de conversão. Não é o que está fora que precisa se converter, é o que está dentro. Não é o rosto que precisa se converter, é o coração. Porque é do coração que nascem os propósitos, é de lá que vêm os sentimentos. Então é o meu coração que precisa ser convertido, e não apenas o meu externo. Porque se aparentemente eu demonstro parecer que sou convertido, mas o meu coração não se converteu, Jesus diz hoje: de nada vale. Quem faz isso são os pagãos. Nós que recebemos a palavra, temos que ter uma outra atitude. Que atitude é? É viver de maneira verdadeira o Evangelho, sem aparências. Viver com o coração aberto, não para mostrar para os outros que eu sou de Deus. Tem muita gente que vive a sua fé assim: eu vou mostrar para os outros que eu creio em Deus, ou eu vou mostrar para os outros que eu vivo uma experiência de fé. Jesus no Evangelho de hoje diz que essa grande tentação, ninguém vai experimentar ou encontrar a salvação vivendo dessa maneira, porque a salvação ela vem por meio da verdade do nosso coração. Então não queira apenas parecer que você é de Deus, seja de fato, com atitudes concretas. E você já sabe, não é a aparência que diz que eu sou de Deus, não é. Não é a minha aparência que diz que eu sou de Deus. Quem diz que eu sou de Deus são as minhas atitudes. Não é a aparência que diz que eu pertenço a Deus. Não é a roupa que eu visto, não é o objeto que eu uso que diz que eu pertenço a Deus. Não é isso. Isso são apenas ornamentos. Eles não definem a nossa relação com Deus. E o que é que define? As nossas atitudes. É o comportamento. É ali onde Jesus vai olhar e vai dizer se eu sou dele ou não.
É a maneira como eu me relaciono com as pessoas, é a maneira como eu exercito o Evangelho, é a maneira como eu acolho, é a maneira como eu partilho, é a docilidade com que eu me relaciono com os outros, é o respeito para com os outros. É isso que define a nossa relação de verdade com Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado na experiência de fé com nosso Senhor Jesus Cristo, para nós não corrermos o risco de colocar uma veste, mas o coração está feio, de colocar panos por cima de nós, mas o nosso coração não está belo. O que precisa estar bonito aos olhos de Deus não é minha aparência, mas é o meu coração. Às vezes o corpo parece, mas o coração não. Jesus nessa noite quer dizer para cada um que veio aqui, que Ele deseja de nós uma atitude concreta na vivência do Evangelho. Às vezes eu costumo, e às vezes tenho até medo de dizer isso, mas digo. Às vezes nós carregamos muito objetos sagrados sobre o nosso corpo, mas as nossas atitudes não têm nada de sagradas. Às vezes as nossas palavras não correspondem aos nossos atos. Às vezes eu falo e as minhas atitudes são outras. É sobre isso que Jesus fala no Evangelho de hoje. Para que, filhos? Para a gente ter cuidado, para que isso não aconteça conosco. Às vezes eu carrego objetos sagrados sobre o meu corpo, mas eu não sou capaz de me dar ao outro. Às vezes as minhas mãos estão fechadas para o outro e abertas para a nossa vaidade. E a gente vai se envaidecendo também na fé. Precisa ter cuidado em relação a isso. Não se preocupe com o externo, se preocupe primeiro com o coração. Se preocupe primeiro em saber se o teu coração está bem vestido, se o teu coração está bem alicerçado. Porque Jesus diz hoje no Evangelho, de nada vale as faixas que usamos, se o nosso coração não revela a verdade de Deus. Então nessa quaresma, peço ao Senhor para converter o coração, converter as nossas atitudes, e Ele nos ajude a práticas evangélicas. É o que Jesus mais está interessado. Jesus está interessado em práticas evangélicas. O que é isso, Padre Monteiro? Práticas evangélicas. São atitudes evangélicas de misericórdia, de amor para com o outro, de respeito para com a diversidade, a capacidade da partilha, da generosidade, não querer reter só para mim. Isso são práticas evangélicas. E isso para Jesus é o que vale. Então se pergunte nessa noite: eu tenho práticas evangélicas ou eu falo de Jesus só com a boca? A palavra de Jesus aparece apenas somente nos meus lábios? Ou Jesus aparece nas minhas atitudes? Eita, como eu preciso me perguntar sobre isso. Será que Jesus está aparecendo só no meu falar? Será que Jesus está aparecendo nas minhas atitudes? Nos meus atos com os outros? No meu comportamento com os outros? Ou eu só falo de Jesus?
Jesus não está interessado em pessoas que falem dele. Jesus está interessado em pessoas que sejam ele. Porque falar de Jesus é fácil. Qualquer pessoa que leia e estude a Sagrada Escritura pode falar de Jesus. Qualquer pessoa que se sente, abre a Bíblia, leia, poderá fazer uma interpretação. Jesus não está interessado nisso. Jesus não está interessado em pessoas que interpretem a Sagrada Escritura. Jesus está interessado em pessoas que vivam o Evangelho. Pessoas que testemunhem com sua vida, não com seus lábios, o Evangelho. Não de pessoas que sobem para falar em púlpitos sobre Jesus. Mas o Senhor está interessado na minha prática de vida. O que eu falo corresponde ao que eu vivo. O que eu expresso sobre Jesus está relacionado com a minha vida no dia a dia. No dia a dia. Porque não é aqui que eu me revelo que sou de Jesus. Estou me referindo a mim como padre. Não é as práticas que eu digo que eu sou de Jesus. É no meu dia a dia, é nas minhas práticas diárias. É ali onde Jesus vai dizer se realmente eu pertenço a Ele ou não. Então nessa noite, o Senhor trouxe para nós essa mensagem ao nosso coração, como itinerário de conversão quaresmal. Deixemos apenas de parecer que somos de Deus e sejamos de fato dele. Precisamos ser mais do que apenas parecer. Não queira apenas parecer que você é de Jesus. Seja de Jesus. Não queira apenas parecer com que o teu coração pertence a Ele, mas entregue teu coração a Jesus. Comece a fazer isso no dia a dia. Como é que nós vamos demonstrar o nosso amor para com Ele? É na prática do dia a dia. É ali onde a gente deve acumular ações evangélicas. Se conta uma história que um determinado homem, todos os dias, fez um propósito diante de Deus. E ele quis cumprir isso radicalmente. Então todos os domingos ele levantava-se e ia à Santa Missa. Era um propósito que ele havia feito. E ele escolheu um espaço onde cada vez que voltava da Santa Missa, ele colocava uma pedra para ter a contagem de quantas celebrações ele participava. Certa vez o homem foi, num domingo de manhã, e no caminho encontrou um animal que estava se afogando dentro, foi tomar água num tanque e caiu. E aquele animal estava morrendo afogado. E aquele homem ficou olhando aquela cena e se perguntando: eu vou tirar ou eu vou para a missa? Se eu for tirar, eu vou perder e eu vou descumprir o meu trato com o Senhor. Ele pensou e decidiu tirar o animal. Depois tirou o animal, olhou, o horário já tinha passado, voltou para casa. E ficou murmurando, porque ele tinha descumprido o compromisso com o Senhor. Passou-se os dias, aquele homem morreu e apresentou-se diante do Senhor. E o Senhor, quando o encontrou, perguntou o que é que ele tinha de presente para dar a ele. E aquele homem olhou ao lado e viu a sua cruz com o espaço
e apenas viu uma única pedra, e ele disse ao Senhor: não, mas não tenho só uma pedra, porque eu participei de muitas. E o Senhor o fez lembrar que a única pedra que existia era apenas aquela pedra daquele dia. O que eu quero dizer para você nessa noite: tem que ter prática evangélica. Tem que ter prática evangélica. Não estou querendo dizer que a Santa Missa não é importante, que a gente não deva participar. Claro, é o mistério, é o santo sacrifício. Mas uso dessa história para dizer nessa noite a você que tem que ter prática evangélica. Nós não podemos ficar apenas na comunicação verbal. Tem que ter uma comunicação de atitudes. Eu não posso apenas falar de Jesus com minha boca, eu tenho que ter ações concretas. Eu tenho que colocar a minha mão na massa e mostrar que eu sou de Jesus. Porque no dia em que nós formos ao encontro com Jesus, Ele não vai cobrar a quantidade de coisas que você fez espiritualmente, de quantos exercícios ou retiro espiritual você participou, ou talvez não sei de quantas confissões, ou talvez de quantos eventos ou shows católicos você participou. O Senhor vai perguntar a você: e as práticas evangélicas, cadê? Será que vai ter pedrinhas lá? Será que vai ter pedrinhas colocadas com as nossas atitudes? Ou nós vamos dizer: Senhor, eu apenas falei de Ti? E Jesus vai dizer, a palavra, a Sagrada Escritura fala sobre isso. O Senhor vai dizer: eu desconheço, eu te desconheço. Mas Senhor, eu falei tanto de Ti, eu preguei tanto. E Jesus vai dizer: mas eu não vi atitudes concretas em Ti. A Tua pregação não foi suficiente. A maior de todas as pregações não é essa que eu faço aqui no microfone. A maior de todas as pregações é a minha vida doada na vida do outro. Essa é a maior de todas as pregações. Aquelas que não precisam de palavras, mas de gestos. Aquela que desconsidera todas as palavras possíveis e fica apenas com a iniciativa. E quantas vezes nós cristãos somos tentados a viver apenas de palavras, apenas de aparências. Eu quero mostrar para a sociedade que eu sou cristão, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou cristão, mas quando eu olho para o meu coração, eu não tenho nada de Jesus. Meu coração é mais parecido com as coisas de Satanás do que com as coisas de Deus, porque só há perversidade aqui dentro. Eu não me converti. Por isso que nessa noite o Evangelho é bem claro. Eu dizia para você no início, Jesus tocou hoje em algo muito delicado. Quando os fariseus escutaram essa pregação de Jesus, eles criaram um ódio tremendo. Eles começaram a tramar a queda de Jesus, porque Jesus os desestabilizava. Jesus tocava nas feridas, porque as autoridades religiosas de Israel viviam assim. Eles apenas pregavam Deus, mas eles não eram Deus na vida das pessoas. E se nós cristãos também não tivermos cuidado, se nós autoridades religiosas também não tivermos cuidado, nós vamos apenas subir no púlpito e dizer palavras a respeito de Jesus. Não vamos ser Jesus na vida das pessoas. Nós vamos falar de Jesus, mas não vamos ser na vida das pessoas Jesus. Imagino que naquela época, quando os fariseus escutaram essa pregação de Jesus do Evangelho de hoje, eles ficaram com um ódio tremendo e eles começaram a arquitetar plano para destruir Jesus. Quando eu lia o Evangelho de hoje, eu também imaginava um grande homem do nosso século, chamado Papa Francisco, que prega muito dentro dessa linha que Jesus pregou hoje para os fariseus. E a gente se depara com tantas estruturas de não aceitação, porque o Papa fala todos os dias isso, que nós católicos, que nós cristãos, não temos que parecer que somos de Deus, nós somos de verdade. E o verdadeiro católico não é apenas aquele que anda trajado de católico, não é apenas aqueles que usa insígnias sobre o seu corpo.
como cruzes, terços, medalhas. O verdadeiro católico não é esse, mas o católico por excelência é aquele que traduz com sua vida Jesus. Traduz no esconderijo. Essa semana o Papa falava sobre isso. É aquele que vive no esconderijo as práticas evangélicas, sem bradar para o mundo, mas que sabe que tem um compromisso com Jesus. É aquele que nutre a sua experiência de fé com a verdade do Evangelho. Eu preciso me perguntar todos os dias se eu acredito na palavra que eu prego. Eu preciso me questionar todos os dias se eu acredito no Evangelho que eu ensino para as pessoas, porque eu sou o primeiro a acreditar. Eu tenho que ser, como condutor espiritual, o primeiro a acreditar nesse Evangelho. E esse Evangelho não pode estar apenas nos meus lábios, ele precisa estar na minha vida. Ele precisa estar nas minhas práticas cotidianas. Eu não posso viver de aparência. Eu não posso parecer que sou de Jesus. Ou eu não posso parecer que sou sacerdote. Eu tenho que ser de fato. E às vezes nós, ao escutarmos uma palavra como essa, desestabiliza, mas é para fazer isso mesmo. É para nos fazer olhar para dentro de nós e nos perguntar: e eu? Como é que eu estou sendo cristão? De que maneira eu estou sendo cristão? Cristão de aparência? Ou eu estou sendo cristão de verdade? Como é que eu estou sendo católico? Eu estou sendo apenas católico de ritual? Ou eu estou sendo católico de práticas? Eu sou um católico que apenas pratico ritos, ou eu sou um católico que vivo o Evangelho de Jesus? Eu preciso me perguntar de que maneira eu estou vivendo a minha fé. Eu preciso me perguntar de que maneira as minhas atitudes vão sendo apresentadas no dia a dia para as pessoas. Às vezes eu sou tão católico, eu tenho práticas constantes, eu oro o dia todo, mas de repente eu não sei ser misericordioso com as pessoas. Eu sou ignorante, trato mal, eu faço acepção de pessoas. Se alguém me encontra pelo caminho e me pede ajuda, eu viro a cara, eu viro o rosto. Se alguém bate na minha porta, eu grito lá de dentro: vá trabalhar, vagabundo. Se eu vejo alguém caído na rua, ao invés de me agachar e dar uma palavra, eu chuto ou mudo de calçada. Qual é a palavra que eu tenho? Que tipo de católico eu sou? Que tipo de evangelho eu estou vivendo? Qual é a palavra que eu tenho escutado? O que é que tem me dito, me formado? O que é que os evangelizadores têm me ensinado acerca do evangelho? Eu mendigo, eu me considero um bom católico, mas eu tramo contra os outros. No meu trabalho eu sou pedra de tropeço para que o outro caia. Eu fico orando, eu fico até fazendo promessas para que aquela pessoa saia daquele emprego, porque eu tenho muita inveja dela. E eu preciso me perguntar que tipo de católico eu sou, ou que tipo de evangelho eu sigo. E eu fico tramando situações para derrubar os outros. Eu me digo que sou católico, mas de repente alguém passa ali na minha rua, só porque está com um penteado diferente, ou está com um estilo diferente, e eu já faço um julgamento a respeito daquela pessoa. E eu preciso me perguntar: será que eu sou verdadeiramente um cristão católico? Será que verdadeiramente eu estou vivendo o evangelho? Porque a palavra de Deus, ela precisa impactar os nossos corações. A palavra do evangelho precisa nos fazer esses questionamentos. Eu não posso apenas ficar com a fantasia, ou fantasiar o evangelho para justificar as minhas práticas erradas. E há muita gente que faz isso, que usa o evangelho para justificar suas práticas erradas. Usam o sagrado para se esconder,
das suas práticas erradas. Nessa noite o Senhor quis nos reunir nesse lugar para nos dar esses ensinos práticos. A síntese da palavra hoje para nós é: precisamos traduzir o Evangelho com a nossa vida. Certa vez, em outra pregação, Jesus dizia com os fariseus: vocês limpam o copo por fora, mas por dentro ele continua sujo, ninguém vê o que está dentro. Por isso é mais fácil esconder o que ninguém pode ver do que esconder o que é externo. E é por isso que nós somos tentados a cuidar mais do externo, porque as pessoas olham, elas veem com os olhos, mas aqui dentro ninguém vê, só a minha consciência. Só a minha consciência. E Jesus dizia para os fariseus isso: vocês são sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro quando abre, é uma podridão só. Esse evangelho é também para nós. Jesus também fala para nós a esse respeito, para nós não corrermos o risco de ser túmulos, bonitos por fora e podres por dentro. E eu me pergunto, o que está aqui fora corresponde também ao que está aqui dentro? O que eu aparento para as pessoas corresponde também ao meu coração? E quando eu me coloco diante dessa realidade, o meu coração começa a bater, porque o Evangelho é uma prática de responsabilidade. Nós não podemos brincar com o Evangelho, e nem podemos brincar de ser de Deus. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou eu pertenço ou não a Ele. Ou eu levo Ele no meu coração, ou não. Agora nós não podemos usar Deus para se dar bem na vida. Nós não podemos usar Deus para se dar bem na vida, ou usar Deus como centro para as práticas dos meus desejos e das minhas vontades. Quando eu firmo um compromisso com Jesus, é um compromisso de verdade, porque o Evangelho repercute também em sofrimento. Viver o Evangelho não é fácil. Viver o Evangelho nos tempos no tempo moderno, pós-moderno, não é fácil, porque contradiz a toda uma estrutura que o mundo criou. O mundo não acredita no Evangelho. Mas se nós também não tivermos cuidado, talvez nem nós cristãos acreditamos. Se nós não tivermos vigilância, nem nós que nos declaramos e fomos batizados, acreditamos no Evangelho. Tem muita gente tornando o Evangelho uma empresa, lucrando em cima do sagrado, criando estruturas grandiosas em cima do espiritual, usando Jesus para se dar bem na vida. Nós não podemos fazer isso. Jesus é uma questão de responsabilidade. O Evangelho é uma questão de responsabilidade. Eu o tenho como a minha verdade e eu preciso viver do Evangelho. Eu preciso vivo do Evangelho, não usar o Evangelho. Quando eu vivo do Evangelho, eu sei que eu tenho que ter práticas. Quando eu uso o Evangelho, eu não tenho compromisso nenhum com Jesus, apenas com a letra. Mas a letra sem o Espírito é morta, ela não serve para nada. Peço, Senhor, nessa noite que venha nos dar a graça de sermos católicos autênticos, de praticar o Evangelho, de amar quando for difícil amar, de perdoar quando for difícil perdoar, de partilhar quando for difícil partilhar, quando os meus instintos não querem, quando eu sou mesquinho, eu não quero partilhar, eu quero reter só para mim. Vivamos o Evangelho, nos demos um pouquinho de nós aos outros. Tem muita gente que foi vítima da história. Tem muita gente vitimada, fruto de uma história mal construída, e que muitas vezes para nós é mais fácil condenar do que acolher.
Quantas pessoas nós encontramos nas periferias da vida, quantas pessoas caídas nas periferias, quantas pessoas desassistidas, quantas pessoas que não tiveram oportunidade nem sequer de conhecer os seus direitos para reivindicá-los. Quantas pessoas estão à margem, frutos de uma política desumana que marginaliza a consciência humana, e muitas vezes nós que somos católicos não nos levantamos em favor desses. É mais fácil apontar o dedo, é mais fácil desconsiderá-los ou negá-los a sua existência. Quantas pessoas se encontram nas periferias das drogas, nas periferias existenciais? E nós nos perguntamos, como anunciadores do Evangelho, o que é que nós temos feito pelos pequeninos de Deus, por aqueles que foram vítimas de uma história, por aqueles talvez que é mais fácil dizer que não querem do que simplesmente compreender a sua história. É mais fácil dizer, por exemplo, que a questão da droga é uma questão de safadeza, do que entender a droga como um grande vício e o vício como uma grande doença. Nós nos questionamos muito acerca disso. O que é que nós temos feito por esses? Imagine que nós estamos aqui nessa noite, nesse lugar, mas o Evangelho nos traz aqui para gerar um outro desejo, que ao sairmos daqui nós também tenhamos coragem de ir a outros lugares. Às vezes é mais fácil ir ao templo do que ir numa periferia de uma cidade. Às vezes é mais fácil ir ao shopping do que sentir a dor daquele que vive às margens das nossas cidades, que são vítimas de uma estrutura social. Às vezes é mais fácil a gente ocultar o problema do que encará-lo. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dar essa palavra e despertar o nosso coração, porque se nós nos comprometemos com esse Evangelho, nós podemos fazer muito. Nós tivemos esse final de semana a oportunidade de, na Caravana da Misericórdia, conhecer outras cidades fora do Cariri, em Alagoas. E nós visitamos uma comunidade que cuida de dependentes químicos. E eu fiquei muito surpreso quando eu olhei aquela realidade. Enquanto aqui no Cariri, por exemplo, nós somos uma comunidade que trabalhamos com dependentes químicos, e esse trabalho que nós realizamos existe porque você ajuda, porque você se compromete conosco. Porque senão esse trabalho não existia. Nós chegamos em uma comunidade onde o poder público investe dentro dessa casa de recuperação, onde inclusive há um trabalho de ressocialização. O dependente químico entra e quando ele chega ao 6º mês, ele entra dentro de um processo de ressocialização, ou seja, ele vai fazer cursos profissionalizantes para sair da recuperação com uma profissão para o mercado de trabalho. E ainda mais, a própria comunidade, ela tem parceria com empresas e o dependente químico, ele já sai para um emprego. Eu me perguntava, se no Cariri nós tivéssemos essa mesma facilidade, quantas pessoas nós ajudávamos, quantas pessoas nós qualificávamos, quantas pessoas nós alcançávamos. E infelizmente muitas vezes nós andamos a passos curtos porque nos falta a estrutura. Nós somos uma das casas de recuperação no Cariri porque o poder público não tem nenhuma. Hoje nós somos uma região metropolitana com quase 1,1 milhão habitantes. E se você fizer uma pesquisa, quais são as casas de recuperação ou as clínicas que não tem nenhuma, que é de responsabilidade do poder público, você vai perceber que não tem nenhuma. Se não fôssemos nós, muitos não tinham para onde ir. Por que eu quero dizer isso para você nessa noite? Porque nós precisamos nos comprometer com o Evangelho, e eu não preciso esperar.
Eu sei que a responsabilidade é do poder público, nem sequer a nossa instituição muitas vezes consegue exames para os dependentes químicos fazer, os exames iniciais para a entrada. A família tem que pagar porque não consegue. E nós sabemos que é de responsabilidade, mas eu não posso esperar. Eu sou cristão, eu conheço o Evangelho. Eu não vou esperar porque o poder público não faz. Isso também deve partir do coração de cada um. Nós não podemos esperar que o outro faça para poder fazer. Nós não precisamos esperar, nós sabemos, é de direito, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar de braços cruzados vendo as pessoas se vitimarem, vendo as famílias se destruírem. Nós vamos ficar de braços cruzados e o Evangelho que nós recebemos fica onde? Porque se nós nos comprometemos com esse Evangelho, é possível mudar a vida de muitas pessoas. É possível mudar a vida de muitas pessoas. E se nós não abrirmos a boca, se nós não gritarmos, se nós não bradarmos, nós não conseguimos realizar aquilo que Deus pede. Por isso eu quero nessa noite trazer ao teu coração essa palavra de compromisso com o Evangelho, de compromisso com o reino de Deus. Nós não precisamos pensar como muitas outras pessoas pensam. Não, você não é Maria, vai com as outras. O Senhor te deu sabedoria. Não é porque a sociedade pensa dessa forma que eu vou pensar. Não, eu recebi o Evangelho, a minha maneira de pensar é outra, o meu jeito de viver a minha vida é outra, porque eu recebi o Evangelho, e o Evangelho mudou a minha maneira. Não é o mundo que determina a minha consciência, não são as estruturas do mundo que determina, não são os setores da sociedade, não são os veículos de comunicação que norteiam o meu pensar. Quem norteia a minha vida é o Evangelho, porque nesse eu acredito. Porque o Evangelho do mundo é outro. O Evangelho do mundo é a autodestruição. O mundo engana, o mundo seduz para destruir depois. As estruturas, elas aplicam um modelo totalmente destrutivo. E muitas vezes nós caímos direitinho. Nessa noite, deixe o Evangelho tocar teu coração. Como católico, como cristão, eu preciso me comportar de maneira diferente. Eu preciso me comportar de maneira diferente. Eu quero ser de Jesus, não pela metade, não apenas a boca, mas eu quero ser de Jesus com todo o meu ser, com as minhas mãos e com as minhas pernas, com os meus olhos que são capazes de contemplar a dor do outro, com minhas mãos que são capazes de tocar nas feridas dos outros, com minhas pernas que me colocam no caminho para ir ao encontro dos outros. Eu não quero ser de Jesus só com os lábios. Eu não quero ser de Jesus só com os lábios. Eu quero ser de Jesus com todo o meu ser. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no coração. Diga: Jesus, eu quero pertencer a Ti. Não apenas de maneira vocal. Eu não quero apenas falar de Ti, mas eu quero ser a Tua presença na vida de tantas pessoas. Ajuda-me a ser um católico verdadeiro. Eu quero ser um católico atuante. Eu quero viver do Evangelho, com o Evangelho no meu coração. Amém.